Cabe-me a mim agradecer e fechar aqui este painel de informação, não é? De apresentação, colocando um bocadinho em prática, mostrando a prática de uma das equipas do Distrito de Coimbra, é ali Coimbra 1, como é que nós conseguimos, de algum modo, colocar em prática toda esta filosofia que acho que faz sentido para todas as pessoas que eu ouvi, não é? Esta mudança de paradigma quando nós partilhamos em vários sítios independentemente de quem nos está a ouvir, faz sentido para a maior parte das pessoas, não é? Mas depois a implementação, realmente o colocar em prática, tem algumas exigências e nós estamos a fazer um trabalho constante, para fazer mais e melhor. Então, vamos começar pelo espaço físico, que se calhar é assim o mais simples. Então, a nossa equipa tem sede no Hospital Pediátrico de Coimbra. Trago-vos aqui duas fotografias, duas imagens do exterior da nossa sala e do interior. É um espaço, uma sala única, em que nós conseguimos reunir a equipa, mas também receber as famílias e crianças, outros profissionais. É uma sala de trabalho e de receber quem precisamos de trazer para a intervenção. Então, também pegando no que foi dito pela doutora Leonor e pela doutora Ana Serrano, a nossa equipa é uma equipa multidisciplinar e com um funcionamento transdisciplinar. Eu posso dizer com algum orgulho que este funcionamento transdisciplinar está presente na equipa que coordeno, porque também houve tempo de ter os mesmos profissionais a trabalhar em equipa e o tempo, como a doutora Ana Serrano disse e sublinhou, é muito importante tanto para o crescimento das famílias, como para acontecer a mudança, como para a própria equipa crescer enquanto equipa transdisciplinar. E então tenho essa sorte de os elementos que compõem esta equipa já estarem alguns juntos há mais de 15 anos. Então, dando aqui uma imagem do que o Decreto-Lei nos traz, não é? Em que é o SNIP, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, é uma articulação entre os três setores, da saúde, da educação e da segurança social. Também os elementos que constituem a ELI são provenientes dos três ministérios. Sendo assim, do Ministério da Educação, temos uma educadora de infância, do grupo 100, mas com mestrado em educação especial, e dois professores de educação especial, com vasta especialização a nível um deles da intervenção precoce, da deficiência visual, e são áreas que vão estando sempre em atualização. Depois, pelo Ministério da Segurança Social, através do protocolo com a ANIP, temos a assistente social, que sou eu, um psicólogo, uma terapeuta da fala e uma terapeuta ocupacional. O Ministério da Saúde entra aqui do que é a composição da nossa equipa, com um dia de uma enfermeira, que tem um dia para a equipa, e o médico está a aguardar colocação. Entretanto, reformou-se e ainda não conseguimos que fosse substituído. Agora pretendo dar aqui um rosto a esta equipa, não é? Então, temos aqui o rosto por trás das categorias profissionais e também uma afetação de 100% de todos os elementos que constituem a ELI, à exceção dos elementos provenientes da saúde. Esta é uma situação muito recente, só em setembro de 2025 é que foi possível que os elementos que têm o protocolo, neste caso com a ANIP, provenientes da Segurança Social, estivessem afetos a 100% na GELIS, na ELI Coimbra 1, porque o que por norma acontece, só os docentes é que têm afetação a tempo inteiro para uma ELI. Por norma, isto é de um modo muito generalizado a nível do sistema, do SNIP, em outros pontos do país, por norma, os elementos que não da educação têm tempos de afetação. Nós, LI Coimbra 1,
conseguimos também esta afetação agora a 100% de todos os elementos, exceção da saúde, porque é uma equipa que tem tido, como a doutora Ana Serrano dizia, que temos que dar resposta, porque até nos são referenciadas as crianças e as famílias em idades até precoces, mais do que acontecia há uns anos atrás. Mas a equipa, com os escassos recursos que tem, não conseguia dar resposta, e então tivemos que ter uma situação de lista de espera muito, muito grande. E então, nesse sentido, foi possível reforçar. Por isso, desde setembro que somos uma equipa diferente, uma equipa ainda mais apaixonada, porque agora temos tempo para nos dedicar a essa paixão, não é? Temos 100% do tempo dedicado a uma única equipa. E a nossa área geográfica de abrangência parece que é pequena, porque se circunscreve algumas freguesias do Conselho de Coimbra, mas na verdade são freguesias muito populosas e com grandes número de contextos educativos, com moradas também, famílias que, embora não residam aqui no Concelho de Coimbra, mas que os contextos educativos são muito destas freguesias, o que faz com que haja um grande número de crianças que são sinalizadas nestas freguesias. De referir também que no Concelho de Coimbra estão mais três equipas a atuar e que essa divisão é feita a nível de freguesia. Porque o que é mais usual a nível de SNIP, nas GELIs de norte a sul do nosso país, é por concelhos, ou um único concelho, ou então agregar um ou dois concelhos. No caso mais populoso, como é o Coimbra e outros concelhos, vamos mesmo à freguesia. E então, trazer-vos aqui um bocadinho do que são os números, porque mais do que números, nós temos estado a falar, a doutora Leonor e a doutora Ana Serrano, na individualidade, no papel que cada família tem na promoção do desenvolvimento da criança, mas na verdade, quando nós estamos a gerir uma equipa, quando precisamos de superiormente demonstrar que somos essenciais na vida destas famílias e que precisamos de reforço na nossa equipa e que precisamos de profissionais a tempo inteiro e que precisamos de formação para esses profissionais e que estas equipas sejam valorizadas, que isso é valorizar a família e é valorizar a criança e os seus direitos, precisamos de mostrar números. E então, reportando-me aqui a janeiro deste ano, atualmente, esta equipa apoia 105 crianças. E essas 5 crianças e as suas famílias estão aqui divididas por critérios de elegibilidade, que também o próprio sistema, o SNIP, elencou. Nós dividimos os critérios de elegibilidade em dois grandes grupos. Como a doutora Leonor já teve a oportunidade também de nos partilhar, existem crianças que são acompanhadas por atraso de desenvolvimento com ou sem etiologia diagnosticada, e que são as crianças com condições específicas ou que têm um atraso de desenvolvimento e que não se associa ainda a um nome, a uma doença conhecida ou diagnosticada. E depois temos o grupo do risco. São crianças que, pelas suas condições ambientais, contextuais ou parentais, estão expostas a situações que podem limitar as oportunidades que têm de desenvolvimento. Então, o SNIP dividiu a elegibilidade em dois grandes grupos. E estas 105 crianças que atualmente acompanhamos na ELI Coimbra 1, 53 delas são crianças com atraso de desenvolvimento, sem etiologia, e só 36 é que têm uma condição específica. Estes números vão ao encontro do que é do que a ciência também nos diz, porque em idades tão pequeninas, em idades precoces, o número de crianças em que o atraso de desenvolvimento não tem associado uma etiologia é maior do que as crianças com condição específica. Depois, 16 crianças têm então
risco grave de atraso de desenvolvimento, sem ter efetivamente atraso de desenvolvimento já evidente. Mas, como falando de risco, e o risco é algo que esta equipa está a apostar em fazer mais formação, em refletir sobre como, que práticas poderemos aqui aplicar para apoiar as famílias que se encontram em situação de risco. Podemos ver que das 89 crianças que são acompanhadas do grupo 1, em 74 delas há fatores de risco associado. Ora, se somarmos às 74 com as 16 que já são por risco, quase a totalidade das crianças que acompanhamos, existem fatores contextuais e parentais que ainda vão desafiar mais as famílias a poderem fazer o seu papel de promotoras de desenvolvimento serem, precisam do apoio desta equipa para serem capacitadas e conseguirem que os seus filhos tenham o que mais desejam, que é um futuro saudável e feliz e integrado e inclusivo. Então, se voltarmos aqui aos nossos parceiros comunitários, porque falar de intervenção precoce é falar de comunidade e o modelo ecológico também nos diz, e já foi aqui reforçado, também a referenciação para as equipas de intervenção precoce, para o SNIPI, é um papel importante enquanto comunidade. O decreto-lei prevê que a saúde seja o setor privilegiado para fazer esta referenciação, mas na verdade, tanto as famílias como os docentes dos contextos, tanto de creche como jardim de infância, também são referenciadores muito importantes. E isso traz-nos aqui algum alento no aspecto de que a nossa capacitação aos cuidadores, que não só família, a nível de contextos educativos, também está a fazer a surtir efeito. E este olhar atento ao desenvolvimento da criança, este olhar atento à fragilidade que muitas vezes as famílias apresentam, é um fator importante e por isso é que 26 das 105 crianças também foram referenciadas por elementos da educação. Depois, as próprias famílias, por 14 situações foram as próprias famílias que pediram este apoio à equipa. E quando assim acontece, é logo um degrau enorme que se sobe neste trabalho que se pretende, como a doutora Leonor dizia, um trabalho colaborativo, não é? E quando a família dá este passo de eu preciso do apoio de uma equipa para ajudar o meu filho nesta e naquela situação que eu estou a identificar, a nossa intervenção torna-se muito mais fácil e surte muito mais facilmente o efeito. Mas, se olharmos para a idade das crianças que estão atualmente em acompanhamento, apercebemos que apenas 3 têm até 1 ano e que apenas 37 estão entre o 1 e os 3 anos. Quando a doutora Ana Serrano nos mostrava os gráficos da plasticidade neuronal, nós, equipa, dentro do que é o nosso plano de atividades, prevemos continuar a fazer ações de sensibilização, nomeadamente junto de serviços de saúde, maternidades, centros de saúde na consulta infantil, em creches, para que estas crianças, estas 65 crianças que temos com mais de 3 anos, possam, se calhar, começar a ser identificadas mais cedo e que não seja necessário perpetuar este apoio até a entrada para o primeiro ciclo. Porque quanto mais precocemente conseguirmos chegar a estas crianças e a estas famílias, mais cedo também conseguimos ter famílias capacitadas, famílias que têm o conhecimento e que conseguem criar as oportunidades que os seus desenvolver as áreas que estão a necessitar aqui de algum input. Depois, também que tipo de intervenção? Então, o SNIPI prevê duas modalidades de apoio, se assim posso dizer. Temos aquelas situações em que as crianças e as suas famílias apresentam
critérios de elegibilidade que lhes permite ter uma entrada direta no sistema e que tem um apoio regular, que como a doutora Leonor há bocadinho também partilhou, que por norma é um mediador de caso que tem aqui um contacto semanal privilegiado com a família e com os contextos de vida da criança, com outros cuidadores. Mas depois, e temos 91 crianças nessa situação, mas depois também o SNIPI prevê o que ele chama de vigilância, que são quais? São aquelas crianças que têm fatores de risco, mas que não têm ainda um acumular de fatores, que por norma são 4 fatores de risco acumulados, que lhe permite ter este apoio regular. Então existe a modalidade de vigilância em que se traça um plano de vigilância mais alargado, e que vamos avaliando como é que estes fatores de risco vão sendo ou não atenuados, ou se por outro lado se agudizam e depois terão que ter critérios para um apoio regular. Os contextos de apoio são os contextos naturais da criança. Uh, a modalidade, nós, equipa, tentamos sempre, junto da família e de outros cuidadores, fazer um levantamento de necessidades e perceber em que contextos de vida da criança é que existe uma maior necessidade de capacitação de cuidadores e, por norma, a maior parte dos nossos apoios são em contextos mistos. E quando nós nos referimos a misto, é mais do que um contexto, seja domicílio, contexto educativo, contexto de ama, de creche, de terapia, enfim, são em que exige mais do que o contexto de domicílio. E depois temos 12 casos em que é só exclusivamente em domicílio. O papel de mediador de caso cabe a todos os elementos da ELI, todos os elementos da ELI são mediadores de caso, no entanto, tendo em consideração a afetação do setor da saúde, e uma vez que só está uma enfermeira um dia por semana e a tarde desse dia para reunião de equipa, apenas tem um caso em acompanhamento. Os restantes casos estão distribuídos, então, pelos elementos do setor da educação e da segurança social através da ANIP. Posto isto, como é que a equipa, que documentos que a equipa se pode basear para ainda aprofundar mais o que são as práticas recomendadas na intervenção precoce e tentar ter um funcionamento que se coadune com o que é a filosofia da intervenção na intervenção precoce, mas que também responda ao que são as exigências a nível, digamos, administrativas ou numéricas de que estamos a ser também obrigados a responder. Então, felizmente, temos o guia de práticas recomendadas de intervenção precoce na infância, todas as GLIs têm à sua disposição este guia, o que nos permite fazer uma reflexão mais aprofundada e tentarmos, de algum modo, internamente, fazer uma intervisão de todos os casos que nos suscitam maior preocupação. Por isso, assim, é mesmo um guia. Acho que o nome está aplicado exatamente àquilo que é a sua prática que lhe damos em equipa. E depois temos então documentos mais formais, mais administrativos, como o decreto-lei, as orientações técnicas do SNIPI. Temos um sistema de informação nacional em que todas as crianças que são acompanhadas pelo SNIPI a nível nacional estão referenciadas neste sistema. Depois temos um regulamento interno que nos foi enviado pelo SNIP, a Comissão de Coordenação, mas que nós, Coimbra 1, vamos, nos últimos tempos, nos últimos anos, temos tido necessidade de alterar. Alterar até para salvaguardar o interesse das famílias, mas também o funcionamento da equipa quando o número de casos em acompanhamento ou em lista de espera extrapolavam o que era a real oferta a nível de recursos que a equipa podia dar. E então este regulamento interno serve um bocadinho de
quase como uma súmula do que é que são as nossas guidelines a nível de funcionamento. Depois, o snippet dá todas as ELIs o manual de apoio técnico, que são documentos de uso prático, como sejam documentos de registro, folhas de ofício, de rosto. Não é um manual que nos diga a nível de práticas, porque a nível de prática teremos que ir ao guia, porque antes do guia o SNIP não tinha dado estas recomendações. E depois todo um conjunto de documentos internos que a equipa foi sentindo necessidade de produzir para poder fazer, como eu há bocadinho disse, mais e melhor junto das famílias. E o manual de procedimentos para tratamento de novas referenciações foi assim para nós uma vitória ter este documento, porque estávamos a ficar muito abalados, toda a equipa, com a questão da lista de espera. Sabendo nós a importância, e a doutora Ana Serrano frisou também, a doutora Leonor, da importância que é intervir tão precocemente e falando de idades tão pequeninas, não é? Dos 0 aos 6, ter lista de espera numa equipa empenhada, numa equipa que quer fazer bem, que quer ser útil às famílias, quer fazer a diferença, é angustiante. E então, este manual de procedimentos foi a forma que tivemos de demonstrar o que é que estávamos a fazer e o que é que precisávamos para poder superiormente mostrar a dificuldade e a necessidade de afetação de recursos. Então, a nível de reuniões, então esta nossa equipa de Coimbra 1 aposta muito na reflexão sobre as práticas. E a doutora Ana Serrano, quando falava no tempo, tudo precisa de tempo, esta equipa realmente sentiu que, embora haja reuniões de equipa semanais, e que está previsto a nível de regulamento para todas as GLIs, e a nossa acontece às segundas-feiras, das 2 às 16h30, e uma vez por mês, a primeira reunião do mês, reunimos no agrupamento de referência para a intervenção precoce, o agrupamento de escolas Eugénio de Castro, do qual temos então as docentes. E esta reunião no agrupamento surgiu também numa necessidade de estreitar laços com o corpo docente e com as estruturas do agrupamento para dar a conhecer melhor o que é a intervenção precoce. No meio de um agrupamento grande, se calhar vocês têm essa noção muito melhor do que eu, pode-se perder muitas vezes o que é feito a nível de grupos mais pequenos, e eram 6 docentes deste agrupamento, parecia que era pouco dentro do que era o número de docentes total. Então, com o facto de, uma vez por mês, estarmos presentes, aumentou bastante o conhecimento e o reconhecimento do papel do que é a intervenção precoce na infância aqui no agrupamento. E então, como eu dizia, esta equipa sente que só uma reunião semanal não era suficiente para conseguirmos refletir profundamente sobre as práticas e sobre a discussão de caso, como nós gostaríamos de fazer. Então, criámos aqui uma modalidade que é chamada RELIR, que é a reunião de reflexão, que é algo que foi criado por nós, em que na terceira reunião do mês dedicamos grande parte da reunião à partilha de um tema ou de uma formação que alguém fez e que tenta capacitar os restantes colegas, ou um caso um dilema de um caso e que vamos colocar à consideração toda a equipa e esquecemos todos os outros assuntos da agenda, que é normal ter que existir numa reunião de equipa ordinária, digamos assim. Então, esta reunião de reflexão é algo que nem sempre conseguimos cumprir, mas é um grande esforço que queremos fazer a nível do que é a valorização da reflexão sobre as nossas práticas. Depois, todas as equipas do SNIP, todas as GLIs, têm um núcleo de supervisão distrital. No nosso caso, também vos trouxe aqui o rosto das supervisoras do Distrito de Coimbra, nomeadamente
da saúde, não é? Temos a da saúde, temos a doutora Susana, ligada ao Hospital Pediátrico, e temos a sorte de também termos a sede no Hospital Pediátrico, por isso conseguimos ter aqui uma ponte bastante facilitada a nível da saúde. Depois, por parte da Segurança Social e do Ministério, da Saúde, temos também, as supervisoras. Esta 5 supervisão reúne minutos, com. Eugénia, Sim, no máximo 5 obrigada. minutos. Obrigada. Obrigada. Esta supervisão reúne connosco mensalmente. Então, assim rapidamente, estas funções do que é ali está no decreto-lei, podem depois consultar. E nós tentamos aliar o que são as obrigações do decreto-lei com o que são as práticas recomendadas, como a doutora Leonor e a doutora Ana Serrano também nos ilustraram. Então, o que é que nós tentamos? Tentamos, desde o primeiro momento, estar aqui atentos, logo que chega a referenciação, esta é a ficha de referenciação, há logo uma discussão na equipa quando lemos e damos entrada em reunião. E o objetivo é preparar logo uma ajuda eficaz, uma abordagem centrada na família e não rotular ou decidir se vale a pena fazer algo pela família. Alerte-vos para aqui no cantinho superior direito ter o triângulo das práticas de ajuda eficaz, porque é algo que nós estamos a apostar nos últimos 2 anos, de tentarmos que esta qualidade técnica, estas práticas relacionais consigam de algum modo, e as práticas participativas estarem sempre presentes em todos os momentos que estamos com as famílias. Depois de fazer esta identificação, marcamos a reunião de primeiros contactos, que tem o objetivo de iniciar relação, de identificar forças, as necessidades e prioridades da família, os seus recursos, como a doutora Ana Serrano dizia também, não é? Esta rede de apoio, esta identificação, uma recolha de dados sobre a rotina da criança, para depois conseguirmos planificar com a família a avaliação da criança dentro do que é a sua família, os seus contextos de vida. Essa avaliação não é avaliar a família, não é? É avaliar as condições de desenvolvimento nos vários contextos de vida da criança. Depois de estar toda esta avaliação, toda esta partilha, tanto resultados formais como das partilhas do que a família e outros cuidadores nos fazem chegar, aferimos critérios e definimos um mediador de caso, que é então a pessoa que irá ter o contacto regular com a família. Sabendo, e voltando ao que já foi tão bem dito pela doutora Leonora e pela doutora Ana Serrano, a mudança acontece e o crescimento e a aprendizagem onde a criança tem os seus contextos naturais de vida, então este mediador de caso, em conjunto com os cuidadores, vai perceber onde é que faz sentido a sua intervenção e a prioridade, tendo sempre, sempre presente que o que interessa é o que os cuidadores sentem como necessário e não, desculpem o termo, chapa 5 de uma vez à escola, uma vez em casa. Não, tudo é feito à medida da criança e da sua família. E este feito à medida vai colmatar no desenvolvimento de um plano individual de intervenção precoce, que é um documento, mais do que um documento, é um processo em que o mediador de caso e a família traçam uma linha de objetivos, não é? E de alcance, uma meta do que o que é que a família pretende ver alcançado. Para isso, para terminar, que práticas é que a equipa usa? Então, são práticas validadas, não é? Que a intervenção precoce, como o coaching, a intervenção nas rotinas, não evitar práticas descontextualizadas, fazer os registros, progressos da criança, rever com a família os objetivos, muita, muita reflexão, muito trabalho transdisciplinar, com visitas conjuntas, uh, e formação específica. Para terminar, esta equipa sente que as práticas centradas na família são quase como um fermento, em que
O fermento é pequeno, é invisível, é algo que não age sozinho, mas que ativa transformações profundas e que também precisa de tempo, como a doutora Ana Serrano dizia, para que esta massa mude. Então, a intervenção precoce tenta que este fermento que põe nestas práticas seja o fermento que permita às famílias criar o ambiente propício para que a sua criança floresça, como a doutora Leonor disse, e que dê o seu melhor. E claro que as práticas, sendo fermento, não substitui a massa, que é a família, pelo contrário, apenas potencia o que já existe. O nosso, se podemos dizer que temos um lema ou que temos algo que nos define, é esta frase. A Hélio Coimbra 1 acredita que o sucesso na intervenção precoce nasce da união entre uma equipa dedicada e uma família envolvida. E é isso que nós tentamos fazer para cada uma das famílias. Claro que há famílias que exigem mais de nós, há famílias que também elas têm mais desafios, mas todas elas devem ser cuidadas, devem ter a dedicação que cada um merece e todas merecem o melhor e esta equipa zela por fazer isso sempre com o apoio de- tanto da formação que vamos tendo, como também muito graças ao guia que vai sendo aqui o nosso fio condutor para que estas práticas continuem a ser as mais eficazes e que nós não nos afastemos do que são as práticas recomendadas na intervenção precoce. Deixo aqui o e-mail da equipa, caso também seja necessário algum tipo de referenciação ou de informação que achem útil, poderão usá-lo. Obrigada.